Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Boa tarde, tudo bem, gente? Seja bem-vindo a mais um Inda Essa... Gente, olha eu com a cara inchada hoje aqui. Ninguém merece, né? Mas tá bom, tô parecendo uma japa hoje. Olha a minha cara de japonesa, tá vendo, gente? Bom, hoje eu tô com o Ciro Bondesan, né? Hoje vai ser o meu comentarista, né, Ciro? Ele que é engenheiro aeronáutico, professor universitário, palestrante, escritor e comentarista do Super Jornal, Rádio TV Imprensa. Boa tarde, Ciro, tudo bem? Boa tarde, Inda. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os teleouvintes de São José dos Campos, a TVI falando para o mundo. Verdade, né? Vamos Exato. falar para o mundo, então, Ciro? É, porque eu tenho muitos amigos no mundo todo que nos sintonizam por aqui. Uhum. Tem um amigo em Abu Dhabi, outro nos Estados Unidos, outro na Europa, outro na Argentina, etc. Tem vários amigos e eles sintonizam a gente de vez em quando. Então, nós falamos para o mundo. É verdade. Hoje é a sua primeira vez aqui comigo, né? Verdade, primeira vez. E o que você vai fazer hoje, Ciro? Fala pra gente. Eu posso falar, eu enrolo tudo. Enrola e desenrola. Não, eu tenho 81 anos, então com essa vivência que eu tenho, eu sempre li muito, então eu sempre leio bastante. Uhum. E esse campo que você vai falar hoje é um campo muito interessante. Sim. Porque se você ouve a história do mundo, você teve um camarada que chamou Copérnico. E naquele tempo, antes de Copérnico, todo mundo achava que a Terra era o centro do universo. Uhum. Que a Terra era quadrada. E ele falou, não, a Terra se move, não é o centro do universo. Sim. Então, depois se verificou mais tarde que realmente a Terra não era redonda, e que a Terra não era quadrada, que era redonda. Uhum. E que a Terra não era o centro do mundo, que o centro do mundo nem o Sol é o centro do mundo, que a gente poderia pensar na época que o Sol era o centro do mundo. As religiões primitivas dão que o Sol é o centro do mundo, é o centro da luz, o centro da força, o centro de tudo, mas a ciência nos diz coisas diferentes. E, por exemplo, nós estamos acostumados a dizer que nós somos seres humanos. Uhum. E os seres humanos são basicamente feito de carbono e nitrogênio no meio. Agora, e se existirem seres de outros planetas que não tenham nem carbono nem hidrogênio, a gente não pode ver eles. Talvez eles estejam até aqui vendo o que nós estamos falando, e a gente não consegue ver. Desde que eles não sejam feitos de carbono e de nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e tal, seja feito de outro material, talvez a gente nem possa ver. Existe muita coisa translúcida. Um vidro, por exemplo, é translúcido. E você sabe que existe, mas não é porque você não vê entre um vidro que você não sabe que ele não está ali. Né? E do que você é palestrante? Olha, eu faço palestras, em geral, sobre alta tecnologia, que eu aprendi que o mundo todo não vive sem alta tecnologia, que só os países que têm alta tecnologia é que vivem no mundo. E o meu nível de conhecimento é um nível que eu não procuro dizer que a ciência só ela é específica, mas a ciência ela muda de gradatividade. Por exemplo, quando os alemães
fizeram o nazismo, teve o nazismo, os americanos correram para pegar os engenheiros alemães. Aham. E os russos correram para pegar os técnicos alemães. Conseguiram levar os técnicos alemães. Quem chegou na frente com os satélites e tudo mais foram os russos. Porque na época os engenheiros tinham a tecnologia, mas não tinham os técnicos que davam jeitinho para poder fazer as coisas, os foguetes subirem, andarem assim. Então a gente tem que respeitar. Depois que os engenheiros pegaram as coisas, e hoje em dia se escreve mais, Sim. não é? Naquele tempo que não se escrevia menos, o que acontece? Então a tecnologia vai indo mais à frente, tudo, e os técnicos vão ajudando, mas sem o técnico não se consegue nada. O engenheiro não faz nada. Então, é necessário a gente pensar nisso daí, que existe a ciência e os técnicos atuais que fazem as coisas, que aplicam as ciências e procuram ver se ela está certa ou está errada e como elas estão. É verdade, Ciro Bondesan. Então, vamos apresentar aqui também o nosso convidado, Mauro Baeri. Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, Mauro? Boa tarde, Linda. Prazer conhecê-la. Imagina. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando pela primeira vez do seu programa. Obrigado mesmo. Imagina, a gente aqui que agradece, ainda mais participando, né, Ciro Bondesan? Com a gente que vai falar sobre um assunto muito interessante. E que todo mundo gosta de saber, né? Então, fala um pouquinho para a gente, então, Mauro Baeri, sobre... Deixa eu ver aqui, gente, que eu não estudei, eu falo a verdade, não estudei não, porque eu não tive tempo. Mas vamos pegar aqui, ó. Cadê aqui? Você é escritor e pesquisador, né? Exatamente. Deixa eu falar rapidamente sobre Sim. mim, porque de repente as pessoas têm interesse em saber um pouco de um perfil mais pessoal. Sim. Eu vou fazer 58 anos agora em abril, sou casado, tenho 2 filhos adolescentes, sou funcionário, já trabalhei como advogado, é a minha formação, mas me afastei da advocacia já há vários anos e atualmente eu sou servidor público estadual. Eu trabalho na Promotoria de Justiça Criminal de Jacareí, vou completar agora em abril há 13 anos. Né? Meu cargo é oficial de promotoria-chefe. Ou seja, uma vida normal, né? Com família, com trabalho, né? Que é o meu ganha-pão e do qual eu gosto muito. E tem um assunto que eu conheço já desde a infância, conheço de ouvir dizer, que eu acredito, que é a ufologia, ou seja, o estudo dos objetos voadores não identificados. Né? Essa origem do nome, né? Que vem da sigla em inglês, né? UFO, e que é estreitamente ligado à questão da existência de vida extraterrestre, mas não apenas a vida extraterrestre, né, em lugares longínquos, mas a vida extraterrestre nos visitando aqui no planeta Terra. É uma coisa que nós pesquisadores, a maioria de nós, acreditam que eles estão nos visitando aqui há milhares e milhares de anos, talvez milhões de anos. Sim. E é isso. Eu comecei a estudar, já conheço o assunto, então... digamos, desde que eu era criança, mas estudar mesmo com mais profundidade a partir de 2012. O UFO é Unidentified Flight Objects. Exato. Objetos não identificados voadores. Objetos voadores não identificados. Exatamente. Aí, essa questão de terminologia das palavras é interessante porque, para vários assuntos, de tempos em tempos, as pessoas resolvem mudar, né, os nomes. Então, criaram recentemente o termo FANI, que é Fenômeno Aéreo Não Identificado. No fundo é a mesma coisa. Por que criaram esse FANI? Porque alguns fatos não remetem a objetos, mas, por exemplo, a pessoa só vê uma luz, né? Uma luz que está fraca, de repente ela aumenta e de repente ela é como se explodisse e desaparece. Então eles falam, será que é um objeto ou é apenas um fenômeno? Aí apenas ampliaram, digamos, o conceito, mas obviamente o OVNI, né, em português, objeto voador não identificado, é um nome já muito mais consagrado e eu acho que ele veio para ficar. Assim como o termo ufologia, também ele veio para ficar. Existem outros termos que cunharam nos últimos anos, mas são menos conhecidos. Mas no fundo é isso, estuda-se os objetos voadores não identificados, né? Isso aí é um fato já,
né, governos de diferentes países, forças armadas de diferentes países, reconhecem o fenômeno oficialmente. O que ainda existe dúvida, não para nós pesquisadores, mas para esse reconhecimento oficial, é que a origem desse fenômeno seja extraterrestre. Mas o fenômeno em si é reconhecido internacionalmente e oficialmente por governos de muitos e muitos países. E você acredita de vida após morte? Em relação a isso, que nem são outros seres, né? Não é da Terra. Não, exatamente. São dois conceitos que eu trago para mim desde criança, porque são aquelas coisas que vêm da família. Né? Eu sou caçula de 4 irmãos, então toda a minha família já acreditava, se não toda, a maior parte, em duas coisas: vida inteligente extraterrestre visitando o nosso planeta e vida após a morte e a existência da reencarnação. É claro que no estudo, né, dos OVNIs, estudo da vida extraterrestre, você pode se desvincular, aliás, não só pode como deve, de crenças religiosas. Por exemplo, em 2014 eu fundei um grupo de estudos, que é o Grupo de Estudos Ufológicos 19 de Maio. Então é um grupo totalmente aberto, né? Quando alguém chega para participar, você não vai, você, de que religião você é? Você é ateu? Não, então nós temos no grupo ateus, católicos, evangélico, espírita. Só que em alguns pontos do estudo na ufologia, você acaba esbarrando em alguns conceitos religiosos, digamos. Por exemplo, né, no livro que eu publiquei agora em outubro do ano passado, pessoas que foram contatadas por extraterrestres, no diálogo com o extraterrestre, o diálogo mencionou aspectos da vida da pessoa que acontecem por conta de fatos de encarnações anteriores. Então o que acontece? Essa pessoa, de repente, ela é de uma religião que não acredita na reencarnação. Agora, para ela, o contato aconteceu, foi uma coisa concreta, palpável, que ela tem certeza que foi real, embora nem todos, para quem ela conta, acreditem. E aí o extraterrestre falou: olha, na sua encarnação anterior aconteceu tal coisa, por isso está hoje em dia até acontecendo tal tipo de problema, digamos. Aí a pessoa passa a ter meio que se ver obrigada a pensar nesse novo conceito para ela. Então existe reencarnação, né? Existe essa sequência de vidas. E existe uma coisa muito interessante, que é a curiosidade da população mundial. O povo, em geral, é curioso em saber como, onde, como e porquê das coisas. Por exemplo, um brasileiro lançou agora recentemente uma criptomoeda lançada em ufologia, porque realmente ele diz aqui assim, quer ver? A moeda digital é baseada em pesquisas sobre a origem da humanidade, civilizações antigas e tecnologias ancestrais. Por que isso daí? Porque tem determinadas coisas que o homem não consegue explicar, né? Por exemplo, na Ilha de Páscoa não tem pedras grandes como as que tem lá, aquelas pedras, e todas lançadas, e todas num lugar e com formato assim, meio de homem do espaço. Sim. Outra coisa não explicada é as pirâmides do Egito. Como é que foram feitas as pirâmides do Egito há tanto tempo atrás e estão lá daquele jeito. Outra coisa são as escritas, do Egito mesmo. Você chega lá, você tem figuras que parecem seres de hoje, que estão numa estação extraterrestre, ou que foram para a Lua, etc., em trajes espaciais. Então tem determinadas coisas que o homem não explica, não consegue explicar como é que aconteceram, estão aí, não é? Perfeito, Ciro. Inclusive, a ufologia não é reconhecida ainda como uma ciência, mas eu entendo que ela é uma paraciência, ou seja, ela corre paralelo a outras ciências. Então, quando a pessoa leva a sério a ufologia, ela acaba se vendo obrigada a estudar outras coisas. Eu, por exemplo, eu tenho um conhecimento pequeno de aviação, deveria ter conhecimento maior, mas acabei estudando algumas coisas. Por exemplo, quando eu estava fazendo uma apresentação, preparando uma apresentação para um evento em que eu ia mencionar alguns acontecimentos ufológicos, eu fui estudar, por exemplo, qual é o avião que o ser humano já fez mais veloz. O mais veloz. Sim. Aí eu cheguei a alguma coisa lá nos anos 50, em que se chegou a aproximadamente
7.000 quilômetros por hora. Só que ele era praticamente um foguete. Tanto é que ele não subia sozinho do solo, como um avião comum. Ele subia acoplado num avião maior, com um piloto, né? Mas ele tinha um formato de foguete. Lá em cima, sei lá, 5, 6 quilômetros de altura, ele se desacoplava, né? E fazia descida e aterrissava na pista. E como ele tinha esse formato de foguete e foi feito toda uma preparação, ele conseguiu atingir essa velocidade aproximada de 7.000 km por hora. Por que isso interessava para a apresentação? Porque eu ia falar de episódios onde objetos não identificados, mas nitidamente com controle inteligente, atingiram 15.000 km por hora ou mais dentro da nossa atmosfera. Então, quer dizer, você acaba tendo que estudar algumas outras coisas. Isso que o Ciro mencionou é extremamente interessante. Existe um ramo na ufologia que é a UFO-arqueologia, ou seja, você vai estudar no nosso passado algumas evidências da presença extraterrestre na Terra, né? Então, ele já mencionou algumas coisas de extremo interesse. Existem, por exemplo, pinturas, né? Aquelas pinturas rupestres, que são aqueles desenhos em cavernas, que eles têm 15 mil anos de existência, onde nitidamente lá o homem primitivo desenhou na parede da caverna dele um objeto voador em forma de disco, ou um ser estranho, parecido, né, com descrição testemunhas atualmente fazem dos extraterrestres. Você tem, por exemplo, pinturas de caráter religioso feitas nos anos de, por exemplo, 1300, no ano de 1400, onde nitidamente se vê lá no fundo um disco voador. Sim. Né? Então, quer dizer, vai pensar, por que o pintor colocou aquilo? Né? Qual era a intenção dele? Então, ou seja, o campo de estudo, né, na ufologia, para quem leva a sério, para quem gosta, ele é muito vasto. Você pode escolher assim vários aspectos que te agradem para entender. E o que eu disse é muito interessante, porque Nicolau Galilei, né, se pensava que a Terra era parada e que tudo rodava em torno dela. E ele falou, não, a Terra se move. Ele falou, você é louco de dizer isso. Ele morreu dizendo que a Terra se movia e que era contra os estudos daquela época. Hoje, por exemplo, tem muita gente que fala, se viu o disco voador, não sei o que, fala, esse sujeito é louco. Então, o sujeito, para não se cair, digamos assim, na boca do povo como um louco, ele segura para si, estuda para si a coisa. Entendeu? Sim. Por exemplo, tem um general israelense, um cara que teve muitos combates em Israel e tudo, tal, professor, palestrante, tudo. Ele escreveu sobre os UFOs, a existência de UFOs e a existência de seres extraterrestres no país. Ele diz mesmo que existe hoje, uma federação de extraterrestres de vários países estudando o problema, a origem do mundo e tudo tal. E que a sede principal dessas pesquisas é em Marte. Diz que tem uma estação subterrânea lá e o pessoal existe até pessoas humanas estudando lá, mas que não se deu divulgação até hoje porque não está na hora de se dar uma divulgação. Diz-se, é um general israelense muito crível lá nas suas existências. Ele escreveu até um livro sobre isso. Aparentemente nós estamos já iniciando uma época de muitas revelações, porque o assunto, né, discos voadores, extraterrestres, ele não é novo, né? Nos anos 50, nos Estados Unidos, por exemplo, se discutia muito o assunto, né? Teve avistamentos de bastante impacto, que foram muito divulgados na imprensa norte-americana em 1947. Nos anos 50, a capital, Washington, né, teve fenômenos aéreos não identificados de muito impacto. Então, essa discussão ela não é nova. Agora, ela sobe e desce no seguinte sentido, né? Algumas épocas, alguns anos, o assunto está em voga, a imprensa divulga bastante, depois, por algum tempo, cai no esquecimento. Agora, a impressão que eu tenho já nesses últimos anos que não tem mais jeito. Ou seja,
Até falei para uma pessoa, depois que eu lancei o livro, eu recebi convite de vários canais, né, nas redes sociais para participar. Eu falei para uma pessoa numa dessas conversas, falei, olha, ninguém é obrigado a gostar desse assunto. Agora ninguém vai fugir. Ninguém vai fugir porque o assunto vai estar cada vez mais em alta. E como todo assunto em alta, é óbvio, começa a aparecer o quê? Pessoas de várias formações, de várias tendências para divulgar e falar do assunto. Aí você vai ter de tudo, pessoas com mais conhecimento, com menos conhecimento, pessoas com mais seriedade, com menos seriedade. Também conversando esses dias com uma pessoa, eu falei, olha, o assunto existe. Uhum. Não é novidade nenhuma. Agora a questão é, cada fato, cada teoria que aparece, aí você tem que estudar em separado. Você tem que pegar aquilo, né? Por exemplo, algo que tem que se tomar extremo cuidado hoje em dia são as imagens divulgadas na internet. Porque é muito fácil fraudar e fraudar com qualidade. Sim. E tem muita gente fazendo isso. Eu não sei exatamente com quais intenções, se é só aparecer, se é só ter um número de visualizações bem grande, que até economicamente vai ser interessante para a pessoa. Agora, existe muita fraude. Agora, no meio dessa montoeira de fraudes, existem várias imagens verdadeiras. Eu vou entrar num assunto interessante aí, que é na discussão, viu, Linda? Que eu quando era moço, quando eu tinha seus 10 anos, 12 anos, quando eu era garoto, eu lia muito o Super-Homem, o gibi do Super-Homem, né? O Superman. Tá. E o Superman, o que é? É um camarada que veio de um outro mundo, com uma complexão diferente do outro mundo, com uma aparência como a nossa. E o mundo dele ia explodir. Então, o pai dele, que era um cientista, botou ele num foguete e ele caiu aqui na Terra. Isso é uma visão antiga de um camarada que fez um gibi para a criançada, que ele botou na cabeça dele, fictício. Vamos analisar hoje. A China, ela está botando 250, 300 milhões de pessoas comendo bem, querendo comer carne, que eles estão comprando a carne do mundo todo. Até os Estados Unidos está com 7% de inflação, nós estamos com 10% de inflação, o mundo todo está com inflação porque a China está comprando tudo quanto é alimento, essa é a grande realidade do mundo. Então, o que acontece? O pessoal está vendo que a situação, que o mundo não aguenta essa quantidade de gente crescendo e melhorando, o mundo não tem reservas de material, de energia, de material e de condições para manter todo mundo num alto padrão. Então, o que acontece hoje em dia? O pessoal já está fazendo pesquisas para ir a Marte ver se tem algum jeito de subsistência em outro planeta, como foi o Super-Homem mandou para cá o filho dele para vir. Então, nós já estamos fazendo isso. Hoje em dia, as startups, que são as empresas que estão iniciantes, no ramo aeroespacial, elas estão pegando um preço seríssimo, porque todo mundo está vendo a possibilidade de ir para o espaço. Por exemplo, em 2025, o SpaceX está querendo chegar lá, o Elon Musk está querendo chegar em Marte. E todo mundo está querendo se olhar, porque estão percebendo que a Terra não tem mais recursos naturais para manter toda essa quantidade de energia requerida e toda essa quantidade de alimentos e de água que tem. Então, estão procurando em outros planetas. Então, você vê a analogia disso daí. O que você acha, Mauro? Eu acho que essa é uma tendência, claro. É uma tendência, é difícil saber quando que isso vai ser feito de uma forma mais ampla, porque sempre existem as questões comerciais de interesse. Não necessariamente alguém vai procurar se é possível viver no outro planeta, Marte, né, que é o mais próximo aqui da Terra, porque esgotou aqui. Eu vejo também o fato de, não, é possível ir para lá, então vamos, né? É possível para lá, então vamos. Eu acho que também isso pesa muito, a questão da curiosidade do ser humano e fazer alguma coisa apenas porque ele tem capacidade ou quer ver se tem capacidade, não necessariamente por necessidade. Eu, particularmente a questão, né, da alimentação, acho que se fizesse alguns
não vou entrar nesse mérito, até porque não é a minha área, mas se fizesse alguns ajustes, talvez, na economia mundial, você conseguisse sanar esse problema de uma outra forma. Eu vejo mais por isso, é uma questão de testar as capacidades. Né, testar as capacidades da nossa tecnologia. O ser humano faz isso, acho que em todas as áreas. Um exemplo bem bobo. Alto-falante de aparelho de som. Você vê pessoas que querem testar a capacidade e colocam no carro, numa casa noturna, um negócio de uma capacidade absurda, muito além do necessário para as pessoas ouvirem a música, por exemplo. Né? E eu diria isso em vários aspectos. Então, eu vejo muito isso. Talvez não tanto quanto na necessidade, né, pelo menos não para o momento, mas talvez uma necessidade futura aliada a essa questão do vamos ver, se a gente tem condições, nós vamos ver. Né? O ser humano ele faz isso, né? Os esportes, por exemplo, vamos ver quem salta mais alto. Mas para quê? Qual é a finalidade para isso? Eu adoro esporte, não estou criticando, pelo contrário. Sempre gostei em minha juventude e continuo gostando. Né? Eu brinco muito, jogo futebol com meus filhos, jogo basquete, brinco tudo. Mas assim, o ser humano tem muito disso. Vamos testar até onde a gente pode ir. Então, acho que une as duas coisas, a necessidade, mas talvez pensando no futuro, e principalmente vamos ver agora o que a gente consegue fazer. Sim. Deixa eu te falar. Às vezes a gente olha para o céu e pensa que é baixo, né? Pequeno, né? E não é. Ele fora a parte azul, tem acho que a parte negra, que seria, né? Eu vejo assim que tem um outro espaço lá além, né, do que a gente vê. Né? Então eles ficam bem escondidinhos lá. O azul é só o que a gente enxerga, um pedacinho pequenininho. O resto é difícil. Não sei se eu falo bobagem, mas o azul acho que é por conta da atmosfera. Né? Da nossa atmosfera a gente vê azul. Tanto é que isso a gente vê em filmes, né? E deve ser isso. Às vezes, num filme, a pessoa está em outro planeta, olha para o céu, ela vê o céu meio avermelhado, ou meio cor-de-rosa. O próprio Marte é chamado de planeta vermelho. Então, o que reflete é isso, né? Então, acaba-se realmente tendo uma noção. Parece que não, o céu é logo ali, né? Não, aí é até onde a nossa vista alcança, né? Por conta da nossa atmosfera. A percepção da pessoa é diferente. É o que eu disse para você. Por exemplo, nós percebemos como vida quem tem carbono e quem tem nitrogênio. Né? Então, por exemplo, uma galinha, se você queimar a galinha, fica o carvão. Se você queimar um homem, fica o carvão. Se você queimar um jacaré, fica o carvão. Se você toda parte humana que a gente vê, se você queimar um ser vivo, uma árvore, fica o carvão. Então, a nossa química, o nosso sentimento é ver o que tem carvão e o que tem nitrogênio. Essa é a coisa. Mas, falando das coisas da ciência, um dia um camarada chegou e falou assim, puxa, tem um elemento que é muito parecido com o carvão. Qual é o elemento? Chama silício. É muito parecido com o carvão. Então, a química orgânica, que é a química do carvão, que é onde o pessoal estuda os cosméticos e tudo isso, é a química orgânica. Sim. O camarada resolveu estudar um negócio muito semelhante ao que nós temos, que se chama silício. Então, daí veio a química do silício. O que é o silício? O silício é o vidro, o silício é o chip que está no seu celular, o silício é as colas, essas colas de que você tem, é tudo na base de silício. Esses filmes aqui, eles têm carvão, mas tem silício no meio. Então, se criou uma química do silício, cujo principal vertente é a Dow Corning, a americana, que fez essa química do silício. O camarada fez essa química do silício. Então, a gente não sabe aonde está o que existe, não é, Milton? É a questão científica. O Ciro falando isso, comecei a lembrar de várias coisas que eu tenho lido e pesquisado na internet. E uma dessas é justamente a questão da aviação. Muitas vezes os cientistas não querem acreditar porque eles ouvem falar de algumas coisas que eles não sabem como é que funciona. Então, por exemplo, como pode, dentro da nossa atmosfera, um objeto, né, que se for realmente uma espaçonave, por exemplo,
ela voar a milhares e milhares de quilômetros por hora, né, dentro da nossa atmosfera. Por que eu friso dentro da nossa atmosfera? Porque os nossos ônibus espaciais, né, que os norte-americanos fazem, por exemplo, quando eles atingem o espaço aberto, eles atingem a velocidade, por exemplo, de 25 mil quilômetros por hora. Agora, dentro da atmosfera, conforme eu mencionei, no meu conhecimento, aviões experimentais no máximo 7 mil por hora. E como é que dentro da nossa atmosfera uma dessas espaçonaves voa a 15 mil quilômetros por hora e faz uma curva em ângulo fechado, em 90 graus? Quer dizer, nenhum avião nosso resistiria a uma manobra dessa. Nenhum piloto, né, se tivéssemos a tecnologia para fazer isso, que não temos. Né? E eu vi isso que você falou, eu já vi. Uma das testemunhas. E aí, o que acontece? Aí vem a questão de conhecimento. Quando as pessoas falam, mas isso não existe, não acontece. Não, na verdade o que existe é a falta de conhecimento. Todos nós somos ignorantes em algum assunto. Todos nós somos. E aí, esse assunto, eu diria que grande parte da população tem pouco conhecimento. Então, por exemplo, uma vez, né, conversando com eu já mencionei isso aqui em outro programa, né? A pessoa, é muito bom conversar, eu gosto de conversar com o assunto e geralmente as conversas são tranquilas, mas já peguei pessoas, né, poucas, felizmente, que começam a ser muito incisivas. Isso não existe, isso é absurdo, Sim. Isso aí é imaginação, isso aí não sei o que lá. E eu comecei a falar, escuta, você já ouviu falar do Moacir Uchoa? Ele quem? Eu falei, Alfredo Moacir de Mendonça Uchoa, general do Exército Brasileiro, falecido em 1990. Não, a maioria das pessoas não ouviu falar. Ele era um pesquisador, primeiro, era general do Exército Brasileiro. Ele faleceu, se eu não me engano, em 1990, com 90 ou 91 anos. Professor da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, uma pessoa com um currículo assim invejável. Ele não só pesquisava sobre o assunto, como escreveu livros. Aí, nesse diálogo, né, mais acirrado com a pessoa, eu falei, olha, o general Moacir Uchoa não só acreditava, como escreveu livros. Entre a opinião dele e a sua, me perdoe sem querer ofender, mas eu prefiro a opinião do general Moacir Uchoa. Ou seja, tudo é questão de conhecimento. Sim. O problema que eu acho que os nossos cientistas têm é entender que existe, digamos, uma outra ciência na qual nós ainda não conseguimos acessar. Quando conseguimos acessar, talvez o ser humano comece a entender como é que pode, né, uma espaçonave viajar dentro da atmosfera a 15 mil km por hora e fazer uma curva em ângulo fechado, em 90 graus. Por enquanto ainda não sabemos. O próprio Osíris, o coronel Osíris aqui de São José, ele viu, na mesma noite que eu vi, ele vinha vindo do Rio de Janeiro, de Brasília. Vinha de Brasília. De Brasília, se não me engano, e ele viu na frente, na mesma noite. E eu telefonei, como eu era da Embraer e tudo tal, eu telefonei para o campo de aviação, para a torre. Ele falou, o senhor não é o primeiro que falou, são várias pessoas que viram e já telefonaram para cá, nós não sabemos o que é. Tem muitos famosos, né, que já falaram que Sim. foi abduzido. Você acredita nisso? Eu acho que sim, né? Porque... Ainda, o que eu te falo é o seguinte, eu acredito no fenômeno abdução. Agora, caso a gente estuda um por um, vai depender do que a pessoa relata, quem é a pessoa, por exemplo. O meu livro, até, não sei se você pode mostrar aí para o público, sim. Por favor. Se eles quiserem adquirir seu livro, como é que faz? Aproveitando. Tá, pode me contatar, estou na rede social, né? Pode falar o nome da rede? Pode, por favor. Estou no Facebook, é Mauro Baeri. Ou então eu vou deixar meu e-mail, que é maurobaeri@gmail.com. Tá difícil de abrir aqui. Ele já veio com a plastificado da... Esse livro, você lançou ele no ano passado? Isso, o lançamento oficial foi em 23 de outubro, né, de 2021, e eu marquei essa data prevendo o calendário de entrega, da editora, uma série de coisas. Depois que eu já tinha marcado, que eu descobri, eu me lembrei, era o Dia Nacional da Aviação, né, Dia da Aviação é dia 23 de outubro. Falei, então é uma data propícia, né? Sim. Então, esse livro é um livro de uma coletânea de entrevistas que eu fiz. Né? São pessoas que já tiveram alguma forma de contato com o fenômeno OVNI e com a questão extraterrestre. Certo. Então, tem depoimentos de pessoas que apenas viram uma luz, mas
dentro daquilo que elas viram e do conhecimento que todos nós temos, elas tiveram certeza que não era balão, não era avião, mas tem que contar relatos bem mais impactantes, pessoas que realmente tiveram contato de várias formas, né, com seres de uma outra realidade, de um outro planeta, de uma outra dimensão. Tem pessoas que foram curadas por esses seres. É um aspecto dentro dos estudos que eu particularmente gosto bastante, são as curas por extraterrestres, né? E são pessoas normais, mas assim, acima de qualquer suspeita. Aí tem um depoimento de pelo menos 4 policiais militares, tem um delegado de polícia aposentado, né? Você tem uma pessoa que eu nem sabia, ele acho que é um colaborador aqui da TVI, o jornalista Júlio Ottoboni, que é meu amigo desde que eu tinha uns 16 anos de idade. Ele não só é testemunha do fenômeno, como ele investigou o fenômeno. Aliás, Júlio, um grande abraço, se estiver ouvindo. Ele, a pessoa colaborou muito comigo, uma das pessoas entre várias que tornaram esse livro possível. Então é isso, é uma coletânea de depoimentos, né, que você não tem como duvidar do que a pessoa está falando sério. A pessoa não teria nenhum motivo para inventar, para mentir. Pelo contrário, a pessoa que inventasse alguma coisa só ia trazer problema para si mesma. E algumas até não foi fácil coletar o depoimento. Por quê? São pessoas que, ao contar para o que presenciou, para amigos e para familiares, já foram motivo, né, de brincadeiras, chacota, tá? A pessoa acaba tendo uma tendência de se fechar um pouco. Tá certo, a gente vai deixar ele respirar um pouquinho, o Ciro Bondezan respira um pouquinho, toma uma aguinha e vamos para um comercial, a gente volta já. Bom. Sonhos. Sonhos impossíveis. Derrote o inimigo invisível. Flutue como uma pena nas nuvens. Tocando o céu. Explicando o desconhecido. Sentindo o vento em sua alma. Sonhos. Toque seus sonhos. Marmari. Eu preciso provar primeiro. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.
Voltamos com Ainda é Sábado, mais sobre o assunto. Quer perguntar o quê, Ciro Bonezan? Olha, ontem, Mauro, foi a Rede Brasileira de Observação de Meteoros, BREMO, confirmou o registro de um meteoro no interior de Minas Gerais. Vídeos de moradores que circulam nas redes sociais registraram o fenômeno que o objeto atravessou o céu noturno, ontem, em Minas Gerais. Segundo Marcelo Domingues, membro da diretoria da Bramon, a trajetória do meteoro foi curta e lenta, passando por cima da cidade de Santa Juliana, a nordeste de Uberaba e a sudeste de Uberlândia. E o pessoal uns já fala, será extraterrestre. Ele começou a brilhar por volta de 62 quilômetros de altitude e se extinguiu abaixo dos 40 quilômetros de altitude, causando um grande estrondo. Isso foi visto ontem em Minas Gerais. É um meteoro, quer dizer, não confundir o meteoro com um disco voador ou um OVNI, né, etc. Mas existem esses fenômenos que intrigam o homem, né? Eu acho que o interesse do ser humano para aquilo que é de fora, para aquilo que está no céu, ele cada vez está aumentando, né? Esses telescópios, né, muito potentes, esses que vão para o espaço, né? O famoso Hubble já ficou lá para trás. Tem agora me foge o nome do que foi lançado recentemente, que é muito mais tecnológico. Isso, muito mais potente, ou seja, conforme a tecnologia avança, as formas de pesquisa vão avançando. Agora, eu friso muito isso, né? O fenômeno OVNI é real, a presença extraterrestre é real. Agora, cada caso você tem que estudar, porque as pessoas às vezes se empolgam muito, vê alguma coisa no céu, é um OVNI. Não, calma aí, vamos ver o que é. De repente é apenas falta de conhecimento da pessoa, é muito comum. Isso já aconteceu comigo em 2 exemplos. Já aconteceu de eu ver durante o dia um objeto brilhante, e naquele primeiro momento, olha, né, já pensando que era, aí um pouquinho depois mudou o ângulo, né, mudou o reflexo do sol, já vi, não, é só um avião. Agora já teve o caso de 3h30 da tarde, de eu ver um objeto brilhante, parecia uma estrela, mas era um dia de sol muito forte, no máximo 3h30 da tarde. E eu consegui tirar uma foto no meu celular. Né? Isso lá em Jacareí, né? Peguei um intervalinho, eu saí do meu local de trabalho e ia até um caixa eletrônico nas proximidades. Aí olhando ali distraído, né? Para quem pesquisa o assunto, a gente é comum, né, ficar olhando para o céu. Eu vi, aí eu parei e fiquei olhando. E aquele objeto estava fixo, né? Se fosse um avião, alguns instantes depois ele já teria mudado. Ele ficou fixo ali, eu consegui tirar 3 fotografias com o meu celular. Aí segurei a empolgação, enviei para o engenheiro Ricardo Varela, que é pesquisador na ufologia, pessoa com alto conhecimento técnico na área, análise de imagem, meteorologia, entre outras coisas, é a formação dele. Alguns dias depois ele me deu retorno, falou: Mauro, não é nada comum conhecido. Eu descartei balão, descartei avião, obviamente naquele horário não se vê estrela, e ele falou: então vamos deixar na área cinzenta da ufologia, ou seja, era alguma coisa até o momento não identificada. Eu consegui a fotografia. E esse objeto que eu estou falando, eu não vi nas TVs brasileiras, eu vi na CNN Internacional. Tem a fotografia aqui do objeto desse meteoro que passou por Minas Gerais. Então, quer dizer, é um negócio que passou no mundo todo, esse estranho objeto. Não sei se vocês se lembram também, quando caiu um meteoro lá na Rússia, que se tirou inúmeras fotografias daquele meteoro caindo na Rússia e tal. E existem fatos muito interessantes sobre esse assunto. Então é necessário se estudar e fazer, porque o estudo da ciência varia muito. Eu, por exemplo, quando criança, as mulheres diziam que se usasse salto, dava varizes. Né? Depois, um belo dia, eu estava num médico e peguei uma revista de medicina e lá dizia justamente ao contrário: a mulher precisa usar um saltinho, porque o saltinho obriga a panturrilha da perna a se mexer, e a panturrilha da perna é uma bomba que leva o resto do sangue, as coisas ruins do sangue, ela leva a linfa para cima para ser estipada. Então, se você não está com essa bomba boa, ela forma a
a variz. Então você vê como é que muda o conceito e o entendimento das pessoas durante o tempo, né? Então isso é muito importante, a mudança dos conceitos e dos fenômenos. Qualquer assunto, né? Ou a pessoa estuda um assunto, ela simplesmente ela não conhece. Ela pode até achar, obviamente tem o direito constitucional de ter opinião sobre qualquer assunto. Agora, existem opiniões e opiniões, né? Algumas são fundamentadas, outras não, né? Então, se a pessoa não estudar, só um exemplo dentro do nosso assunto, o caso do ET de Varginha. Esse caso virou um folclore. Quem pega informações superficiais, aquilo é uma brincadeira, uma palhaçada, tal. Agora, foram escritos pelo menos 3 livros sobre o assunto. Eu li 2. Desses 3 que eu tenho notícia, eu li 2. Então eu passei a entender, ver esse caso com uma outra forma. Falei, não, alguma coisa lá aconteceu e todas as explicações comuns que deram ao caso, elas não se sustentam. Não importa quem dá a explicação, pode ser uma autoridade, pode ser o comandante militar da área, por exemplo, ele dá a explicação, mas ela não se sustenta. A explicação tem um caso interessantíssimo nos Estados Unidos que aconteceu em 1997 na cidade de Phoenix, né, no Arizona, se eu não me engano. Phoenix é no Arizona. Um objeto não identificado gigantesco em forma de bumerangue foi visto por centenas, talvez por milhares de pessoas na cidade. E na época, o então governador do Arizona, para evitar, digamos, muita especulação, ele desmentiu o assunto. Não, isso aí não foi nada, ele levou na brincadeira, levou a um programa de televisão uma pessoa vestida de extraterrestre, fez um verdadeiro show. Em entrevistas recentes dele, ele praticamente se diz arrependido disso e fala, não, o fato foi real, só que eu não podia deixar que tivesse a repercussão, o caminho que estava tomando na época. Né? Ou seja, não é porque é uma autoridade que você, não, a autoridade falou isso. Não, há qualquer assunto e qualquer fato ser pesquisado e estudado. Eu vou mostrar rapidamente aqui a fotografia desse evento que saiu na CNN estrangeira. Você pode ver, olha lá. Está vendo? Aqui, né? O objeto é aquele em cima. Tá vendo? Foi lançado um foguete e o pessoal viu aquele negócio estranho lá em cima e se verificou que realmente era um meteoro que apareceu por aí. Interessante. Tá certo, então, nós estamos ficando por aqui. Olha, passou rapidinho o programa, tá vendo? Nossa, já? Mas, para quem quer comprar o livro, tá? São 158 folhas, gente, a capa, olha, dura, gente, é um produto super bom, olha só. Isso aqui é para estar, né, colocando assim, para a pessoa não perder, né? Isso, é marca-texto que a editora marca-texto, muito bacana. Aliás, um abraço pessoal da editora Brilho Coletivo, pessoal muito bacana, gostei muito de trabalhar com eles. Que eu já estou trabalhando o trabalho é perfeito. Num projeto de 2 outros livros, né? Um sobre ufologia, outro sobre outro assunto, né? Então é bacana, é uma coisa, satisfação muito grande conseguir concretizar um trabalho desse. Estou à disposição das pessoas. Quem quiser adquirir o livro, mas quem não quiser, mas se quiser conversar sobre o assunto, tirar dúvida, só me contatar pelo Facebook, Mauro Baeri, ou diretamente no meu e-mail, maurobaeri@gmail.com. Tá certo. Esse daqui é presente para o Ciro Bonesan. Vai ler, né, Ciro? O Ciro ama ler, gente. Ele vai ler e vai já aproveitar hoje mesmo, né? Exato. Então, vou te entregar porque é seu, tá bom? É de nós 2, mas eu vou deixar você levar. Tá bom, obrigado. Uma recordação sua. Minha, não. Então, tá bom, gente. Olha, a gente vai ficar por aqui, tá bom? Um beijão para a cidade de Jacareí, não é não, Mauro? Isso, com certeza. Pessoal de Jacareí, meus amigos, meus vizinhos. Eu sou de Jacareí, então um abraço para Jacareí, gente. Aliás, Jacareí, jacaré é jacaré. E é o lugar do jacaré, o lugar do jacaré, Jacareí. Pois é, Ciro Bonesan. É isso, obrigada, Ciro Bonesan, pelo atencioso, né, de Estamos falar com a gente aqui, tá junto, qualquer primeira hora, vez. qualquer dia. É verdade. Vou começar a jogar você aqui também, o Ferreira Leite vai brigar comigo, hein? Obrigada, Mauro, tá bom? Tudo de bom para você. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. Imagina. Gente, um beijo para vocês de casa e um beijo para todos aqui. Obrigada ao técnico aqui, que é o... Gente, Jordel. O Jordel. Não, ele não quer que fale. Mas é isso, gente, Um beijo para vocês, até o próximo Indaia Sábado ao vivo. Tchau.
sonhos. Sonhos impossíveis. Derrote o inimigo invisível. Flutue como uma pena nas nuvens, tocando o céu, explicando o desconhecido, sentindo o vento em sua alma. Sonhos. Toque seus sonhos. Marmari. Eu preciso provar primeiro. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.